E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para o canal. Ficamos um tempinho sem postar vídeo aqui. Mas bom, vamos lá. Vou começar uma saga de vídeos aqui, digamos assim. É uma saga de aquecimento, tá? Nós vamos aquecer vocês aqui para uma sequência de aulas gratuitas que nós vamos fazer no dia 11, 12 e 13 de agosto, tá bom? Gente, essas aulas gratuitas, elas são completas por si só, então você não precisa ver todos os aquecimentos que nós vamos fazer aqui, né? Mas é legal você acompanhar, é legal você dispor um tempo aqui para ver esses vídeos de aquecimento que nós vamos fazer, porque eu acredito que ele vai agregar bastante ali para você chegar mais, eu gosto de dizer, alongado para aula, né? É igual você se alongar para ir para academia e fazer um exercício. Tipo, não é obrigatório, mas se você fizer, vai ser um pouquinho melhor para você, vai proteger um pouquinho mais você ali, né? As aulas em si eu vou explicar conteúdos ali de forma bem clara e bem simples, mas você vai sair dessas aulas com muito mais ideias se você chegar aquecido para ela. Tá, então vai ser uma sequência de vários vídeos aí, a gente vai postar todos os dias de segunda a sexta, durante 2 semanas até o lançamento das aulas gratuitas, né? Então é uma sequência bem longa de vídeos. Eles não é uma sequência, então você pode ver só os conteúdos que você tem dúvida e que você vê que agrega para você, né? E eu também quero dizer que você está vendo isso no YouTube, mas a gente também está lançando em formato de podcast para que você possa escutar no Spotify, tá bom? Então se você quiser escutar enquanto você tá lá no ônibus indo pro trabalho, enquanto você está fazendo comida, enquanto você está, enfim, fazendo alguma outra dinâmica, trabalhando mesmo, ou qualquer coisa desse tipo, a gente também tem lá no Spotify. E além disso, a gente também vai fazer lives diárias lá no Instagram, tá bom? Além de postar também conteúdos lá no Instagram, em formato de post, de Reels, nos stories. Então, assim, gente, eu tô postando muito conteúdo, vou ensinar um monte de coisa nessas próximas 2 semanas, além das aulas gratuitas no dia 11, 12 e 13, tá? Então acompanhe a gente em todas as redes sociais, passe feedbacks sinceros, compartilhe aí com os amigos que você também que acompanhem isso aí, que querem construir uma carreira na área de dados também, como analista ou engenheiro de dados, tá? Que esse conteúdo vai ser bem completo, tá bom? E vamos começar com esse vídeo que, gente, eu gravei esse vídeo antes do que esse aqui agora, tá? Então vai ter um corte meio seco, até para uma qualidade um pouquinho melhor, pior, assim, de vídeo, né? Diferente dessa daqui, a iluminação agora tá melhor, a câmera também tá melhor, talvez o som esteja meio diferente também, tá? Mas enfim, o conteúdo ainda assim vai agregar, o conteúdo ainda assim é bom pra caramba, tá? E eu vou contar pra vocês nesse conteúdo por que a área de dados, seja analista ou engenheiro de dados, por que essa área paga tanto? O que ela agrega tanto que as empresas estão pagando salários tão altos assim? Então eu vou explicar pra vocês nesse primeiro vídeo, ok? E aí pessoal, tudo bem? Voltei aqui. Eu sou o Vitor Oshiro, sou analista de dados, hoje consultor na área de análise em engenharia de dados, né? E para quem não sabe, eu ajudo pessoas a iniciar a sua carreira na área de dados, né? Especificamente na área de análise de dados, mas tenho outros cases em outras áreas envolvendo a área de dados no geral, né? Já tem alguns vídeos aqui no canal, mas fiquei um tempinho aqui, algumas semanas sem postar porque estava focado aqui no lançamento do meu curso, né, onde eu ajudo a galera a conquistar os R$ 12.000 por mês trabalhando de casa, que é uma realidade, né, muito próxima ali de todo mundo que tem interesse em entrar na área de tecnologia, né, e a área de análise de dados é uma área que não exige, por exemplo, muito conhecimento em linguagem de programação ou uma faculdade de tecnologia, né, então é uma área que tem um pouco mais de facilidade de você entrar e conseguir exercer o seu trabalho, né. E aí eu decidi criar esses materiais aqui, né, principalmente aulas gratuitas e tudo mais, para ajudar as pessoas a iniciarem a sua carreira na área, né? E aí eu vim aqui no intuito de gravar esse vídeo, de falar um pouco para vocês sobre por que essa área paga tanto, né? É claro que automaticamente muita gente pensa, tipo, ah, porque é área de tecnologia, tecnologia paga bem, porque tem que estudar muito, tem que ser muito inteligente, tem que sempre estar se atualizando, enfim, N fatores. E eu vim trazer um pouco mais de realidade para vocês sobre essa visão toda, tá?
começando meio de trás para frente, né? Sobre tipo sempre estar se atualizando. Realmente é uma área que você precisa estar sempre se atualizando, sempre mesmo, com muita frequência, porque sempre entra coisa nova na área de tecnologia, sempre lança coisa nova, sempre muda tudo, né? E sempre tem que estar refazendo um monte de coisa porque o jogo mudou, sabe? Mas isso serve para praticamente todas as áreas, né? Se a gente parar para pensar, né? Todas as áreas que você precisa estudar para iniciar ali, de alguma forma, sempre tem atualização. Você fala, não, não é bem assim, a minha área não é bem assim, mas, sei lá, quando lançou inteligência artificial no mercado, a maioria das áreas mudaram. Então, tipo assim, acaba que sempre tem essa mudança. Ah, eu trabalho com fábrica, entrou um maquinário novo, o que que acontece? Ah, eu trabalho com sei lá, com vendas. Vendas é sempre igual, não, não é igual. O mercado muda, a tendência muda, as pessoas mudam completamente os gostos, as vantagens, as vontades delas e até a forma que você produz ali, uma forma chamativa de falar com aquela pessoa, né? Tipo, usando um chat GPT da vida para você ficar testando várias abordagens diferentes direto de uma plataforma. Então eu vejo muita gente, inclusive muita empresa que exige conhecimento em IA para você exercer várias funções e não só a tecnologia, né, que também usa bastante IA para produzir. Isso também leva a um outro ponto importante, que para você produzir uma IA, né, uma inteligência artificial, seja um chat GPT ou um modelo preditivo que a gente chama, né, que são esses modelos que analisam as tendências de mercado e dão uma probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Ele tenta prever a possibilidade, a probabilidade de alguma coisa acontecer. Isso já existe no mercado há muitos anos, tá? E para isso acontecer, precisa de uma análise de dados para organizar tudo para que aquilo aconteça. Eu não vou entrar tanto na parte técnica sobre isso, talvez em um outro vídeo, porque aí vai um vídeo inteiro para a gente conseguir entrar no como seria utilizado uma analista de dados para gerar uma IA, né? Mas aí começa a fazer cada vez mais sentido sobre isso. Outro ponto é que nem toda área de tecnologia paga bem, tá bom? Isso é um mito. Tem muitas áreas de tecnologia que pagam muito mal. Tá? A área de suporte técnico, por exemplo, manutenção de computadores, é, mesmo você trabalhando em grandes empresas, né? Principalmente as grandes empresas precisam de gente nesse perfil, e mesmo você trabalhando nessas grandes empresas, seu salário não vai ser bom. Não vai ser nem próximo de um analista de dados, nem próximo de um programador, né? Muitas vezes chega a ser metade do valor, e aí eu não acho que vale a pena. Experiência própria, tá? Eu trabalhei nessa área de suporte técnico por muito tempo, né? E eu conheço outras pessoas que também trabalharam nessa área por muito tempo. Então, assim, não, isso é um mito, tá? Existem áreas de tecnologia que não pagam muito bem, então não se apeguem muito nessa visão, tá? Inclusive programação mesmo de web, mobile, existem algumas áreas específicas de programação que não pagam bem também, tá bom? Que não, assim, quando eu digo não pagam bem, é tipo assim, paga um valor acima do mercado. Talvez não, o suporte técnico talvez não pague tão acima do mercado assim, para ser sincero. Mas programação, por exemplo, já paga um pouco mais do que um suporte técnico. Mas não é um valor tipo, tão alto assim e também não estou falando todos, tá? Estou falando algum específico, por exemplo, programação web, por exemplo, em algumas áreas ali, WordPress, essas coisas, você não vai conseguir um salário tão alto quanto outros tipos de programadores, né? Mas enfim. E aí, a gente tem a área de dados no meio disso, que é bem abrangente, tá? Então, não é só análise de dados, a gente tem análise de dados, engenharia de dados, ciência de dados, DBA, enfim, arquiteto de dados, enfim, assim por diante. E hoje é uma das áreas de tecnologias mais bem pagas, tá? Na área de tecnologia está meio que bem no topo, assim, essas áreas de dados, principalmente ali engenharia de dados, ciência de dados. Inclusive, ciência de dados é uma área extremamente complexa para se entrar, justamente porque ela é envolvida com inteligência artificial. E engenharia de dados também tem um envolvimento ali, não em gerar inteligência, mas também o envolvimento de, não, diretamente, né, gerar, mas envolvimento para levar os dados para aquela inteligência artificial ser treinada e se transformar em alguma coisa, né? Então, no final das contas, essas áreas de dados, elas têm essa ligação muito forte com o IA, e tem uma ligação muito forte com o que a gente chama de cultura data-driven, tá bom? A cultura data-driven é uma cultura que é aplicada na maior parte das empresas, principalmente de grande porte, né? E basicamente ela tem a visão de tomar decisões com base em dados, né? Você quebrar aquela visão do achismo.
É você tomar decisão com base em informações reais. Então, se você tem uma loja, por exemplo, uma loja virtual, nessa loja virtual você vai precisar, enfim, fazer lançamentos, lançar novas coleções, etc, e testar um perfil de público ali usando um tráfego pago, por exemplo, os anúncios, né? Então você foi lá e contratou todo um time para montar o seu lançamento, para montar o seu marketing, para preparar os anúncios e começar a divulgar tudo isso, né? Você vai precisar fazer uma análise desse mercado. O que que esse mercado que eu estou fazendo lançamento gosta? O que que o meu lançamento tem de diferencial que vai chamar a atenção? Como que eu vou criar campanhas que chamem a atenção desse pessoal de verdade e realmente façam eles tomarem a decisão de contratar de comprar o meu produto, né? Geralmente o processo é você faz uma análise com base em referências, concorrentes, etc. Você monta suas coisas em cima daquele conhecimento que você obteve, e aí você faz lançamentos e testa, né? Então, ó, preparei campanhas com base no que eu explorei no mercado todo, as coleções com base no que eu explorei no mercado todo, seja pesquisa de campo, né? Perguntar diretamente para as pessoas, ou pesquisa realmente na internet, lá se aprofundar, ou até ir conversar com concorrentes, referências ou pessoas de mercado, né? Obter essas informações e lançar. Depois que você lançou, você precisa entender o que que deu certo e o que que deu errado, né? Você vai precisar avaliar, como é que foi o resultado das minhas campanhas? Como é que foi, a satisfação dos meus clientes ao receber o produto? Como é que foi a experiência deles, recebendo o produto? Como é que foi a experiência deles com a qualidade do produto, com a qualidade do atendimento? A galera que teve reclamação, qual que foi o meu nível de atendimento deles para eles saírem satisfeitos mesmo com uma reclamação? Qual que é o nível de pessoas que compram novamente porque gostaram tanto do produto que querem comprar novamente? Então, você vai ter que avaliar vários pontos e esses pontos, eles são o quê? Dados, né? Claro, também falando mais um pouco sobre essas visões de dados, a gente ainda tem os dados, por exemplo, do seu site. Por exemplo, é uma loja virtual, quantas pessoas acessaram, quantas acessaram pelas campanhas, quantas acessaram pelo Google, quantas colocaram um produto no carrinho e não compraram, quantas compraram, quantas, sei lá, entrou, saiu aí na terceira vez realmente entrou e comprou alguma coisa. Isso é um pouquinho mais difícil de mapear, mas tipo assim, você precisa se aprofundar nisso para você entender onde você está perdendo o cliente, onde os seus clientes estão, por exemplo, comprando e não voltando, por que que eles não estão voltando, o que que fez eles não voltarem, o que que você errou ali, para que você pode ajustar e tentar de novo agora com o conhecimento certo. Então, tudo isso eu estou falando sobre você pesquisar com os dados. Você vê no seu sistema, vê isso em pesquisa, vê ali no que realmente está acontecendo, né, no monitoramento que você vai fazer de todas as ocasiões em volta da sua empresa. E com base em tudo isso, você vai tomar decisões, você deve identificar os gargalos e tomar decisões para melhorar esse gargalo ali. O que está dando errado, agora tem que dar certo. Isso tudo com base em dados, né? Então é diferente, por exemplo, de você trabalhar numa empresa que o seu chefe vai lá, faz alguma coisa, dá errado e fala, acho que deu errado por causa disso. Vamos mudar tudo e tentar desse jeito. Ou que tipo assim, eu acho que isso vai dar errado, então não vamos nem tentar, quero que faz o meu jeito aqui, porque eu ia gostar que fosse desse jeito se eu fosse o cliente. Só que ele não é o cliente, ele é o dono. Entendeu? Isso serve tanto para a sua empresa quanto a empresa que você trabalha. Mas eu acredito que assim, você já deve viver, já deve ter vivido, ou vive, ou conhece alguém que vive a realidade de trabalhar numa empresa em que o dono da empresa, ou o gerente, ou coisa desse tipo, é o sabe tudo. Não, faça do meu jeito porque eu que mando, sabe? Eu trabalhei muitos anos em empresas assim. E contar a verdade, a maioria delas faliram, ou o gerente, o responsável não está mais lá, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, geralmente, essas intuições não funcionam. E as empresas realmente inteligentes que estão crescendo no mercado cada vez mais, elas entenderam isso, elas viram isso acontecendo, elas viram essa tendência, né? E aí, dei toda essa volta para te dizer que é por isso que a área de análise de dados é tão importante. Então, não é à toa que eles pagam esses valores de R$ 12.000 de salário e vários outros benefícios. Não é à toa. É porque traz valor para a empresa, né? É importante a gente ter essa reflexão que nenhum salário, nenhuma vaga, nenhum benefício, nada disso existe sem um propósito. E a gente está falando de empresas. Significa que os propósitos muitas vezes não são ser legal. Não que uma empresa não possa ser legal, não que uma empresa não possa dar benefícios legais, não possa trazer um ambiente de trabalho saudável. Ela pode, eu não estou falando que não pode.
Mas o objetivo de tudo isso, de qualidade de vida, de deixar você trabalhar em casa, de te dar um bom salário, de te dar benefícios, de te dar flexibilidade, de, enfim, transparecer ali um ambiente de conversa, de aceitação, de você conseguir conversar com as pessoas e as pessoas vão ouvir sua opinião e aceitá-las e qualquer outra coisa desse tipo, tem um objetivo único para a empresa, que é ganhar dinheiro. Então, se a empresa está investindo R$ 12.000 no analista de dados, é porque ele é capaz de fazer muito mais do que R$ 12.000 na empresa, entendeu? Diretamente ou indiretamente. De alguma forma, o valor desses R$ 2.000 vão ser muito maiores para a empresa, seja pequeno, médio ou curto prazo. Então, o valor disso ele existe. Ele está direcionado exatamente a questões que vão aumentar o faturamento de uma empresa. Mesmo que não seja você fazer análise de dados para melhorar as vendas, mas pode ser para melhorar a performance, para melhorar o funcionamento de um sistema, para, né, você monitorar e ver onde estão os gargalos e erros do sistema para mandar para correção, ou qualquer coisa desse tipo. O resultado final disso é um retorno financeiro. E esse retorno financeiro, como analista de dados, na maioria das vezes é muito alto. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração quando a gente pensa no salário de um analista de dados, o porquê que ele é tão alto. E por que trabalhar de casa? Porque você vai trabalhar no seu computador. Né? Você já é um profissional caro. Você não precisa ter contato direto com alguma coisa manualmente para você entregar resultado. Então, para quê? Para que eu vou tirar essa pessoa de casa? Entendeu? Para que eu vou gastar mais dinheiro com esse profissional para ele sair de casa? Claro que eu não estou falando que todos os trabalhos são remotos. Existem alguns presenciais, poucos, mas existem. E existe uma grande quantidade de trabalho, por exemplo, no modelo híbrido, que é você trabalhar em casa alguns dias e você trabalhar no escritório, né, outros dias. Minha luz lá de trás apagou, hein? Ó, que tristeza. É, isso é muito comum também, tá? Funciona bastante também e tem muita gente que gosta, muita empresa que gosta. Mas por que que isso acontece? Se ele não precisa sair de casa para trabalhar? Porque às vezes é legal ter a interação com outras pessoas, com o negócio, você vê a empresa rodando para você entender, e eu acho que a bateria já era, para você entender o valor daquilo que você está entregando, né? Então, falando sobre toda essa visão, você entendeu que a parte de tecnologia ela é só uma pequena parte do trabalho de analista de dados. A maior parte é uma visão de negócios. É uma visão de você entender como aquele negócio está funcionando, né? E para você fazer isso, você tem que estar próximo da empresa, entender como a empresa trabalha, como que as coisas funcionam lá dentro, como é que você consegue realmente entregar resultado para aquela empresa, seja pequeno, médio ou longo prazo, né? Mas a única forma de você entender tipo, onde a gente está, onde a gente vai, como a empresa trabalha, como atende os clientes, como as coisas funcionam, você estar em contato com a empresa, com os funcionários, com o negócio no geral, como o fluxo funciona, como os clientes funcionam, como, enfim, como aquela roda gira, entendeu? Então, muita empresa gosta de levar os profissionais para vivenciar isso de perto. Conhecer o time, fazer conexão, fazer network, entender como aquele time trabalha, entender como as coisas funcionam lá dentro. E eu acho que tem o seu certo valor. Então, eu não sou contra o modelo híbrido, tá? Eu sou contra o modelo presencial 100%. Eu acho que aí é perda de tempo mesmo. Mas o modelo híbrido pode trazer seus valores. Hoje eu trabalho 100% remoto, porque eu sou consultor. Aí o processo é diferente, entendeu? Para mim, o meu trabalho é completamente diferente. Existem outros analistas de dados internos e existe eu para ajudar, principalmente em questões técnicas, entender os gargalos que o time está tendo que eu posso resolver ali dentro, né? Então aí a visão já é um pouco diferente. Isso também não me impede de ir em eventos e em ocasiões específicas ali para seja para resolver, para interagir, para fazer um network, para ficar próximo por algum motivo, né? Mas para mim hoje já são ocasiões mais raras. Ah, então, Victor, você está me dizendo que a maior parte, por exemplo, é modelo híbrido, porque as empresas prezam por essa conexão. Não, tem empresa que consegue fazer todas essas conexões, toda essa interação, toda essa visão de negócio que você precisa ter, trazer para você tudo isso, mesmo você estando em casa, através de reuniões, através de, enfim, ritos ali semanais, diários, mensais ali, que vai reunir o time ali para fazer alguma coisa específica, ou enfim, uma cultura, uma metodologia interna da empresa que traz um resultado satisfatório nessa visão, né? Então, no final das contas, dá para fazer funcionar no remoto também, depende do como a empresa trabalha ali no geral.
Enfim, e aí eu queria mostrar para vocês por que que como é que é o trabalho ali no geral do analista de dados, por que que ele vale tanto, né? Por que que o trabalho dele é tão valioso desse jeito? Por que que as empresas pagam tanto e trazem tantos benefícios? Para encerrar, eu quero trazer uma visão também, um contraponto a ser refletido, né? Gente, o analista de dados, ele também, toda essa flexibilidade, além do retorno financeiro, né, ele também tem a sua visão de dificuldade no trabalho. Eu não estou falando de complexidade. Eu estou falando que, assim, o seu trabalho como analista de dados, ele é delicado e ele exige muita atenção. Ele exige muito alinhamento, muito trabalho com várias outras áreas, muita, enfim, muito foco em o que que eu posso fazer para trazer o resultado correto. Esse resultado correto pode ser, assim, o crescimento da empresa ou a falência da empresa, se você não for muito delicado ali, muito atencioso com os detalhes. Isso até considerando só que, por exemplo, é só você, mas até em grandes times, o seu trabalho mal feito pode trazer um grande impacto para a empresa inteira. Não é só para o seu time, não é só para o negócio, não é só para um diretor, é para a empresa inteira. Tá? Então, não é à toa também que, além do salário alto, tem muito benefício relacionado à saúde mental e física. Por quê? Porque é um trabalho que exige muito do seu psicológico. Tá bom? A empresa exige que você se cuide muito. Cuide da sua cabeça, principalmente indo num psicólogo, um acompanhamento, principalmente se as coisas desandarem, fazer um exercício físico, para manter bem também a ansiedade controlada, o seu corpo, né, saudável, etc, para que você não, acabe não surtando nos momentos de tensões, porque vai existir momentos que, tipo assim, gente, a gente precisa resolver esse problema para ontem, senão a empresa vai pegar fogo aqui, o negócio vai ficar complicado, tá? E isso não é exclusivo da área de análise de dados, isso é da área de tecnologia no geral. Eu vi uma pesquisa que, tipo assim, a maior parte dos burnouts que a gente tem aqui no Brasil são de pessoas na área de tecnologia. Tá? Eu não tenho a fonte direta disso, para ser sincero, então eu não vou falar nem em números, assim, justamente para não passar informações incorretas para vocês, tá bom? Mas eu consigo te dizer que, assim, muita gente que eu trabalhei já teve algum burnout em algum momento. Tá? Seja programador, analista de dados, engenheiro de dados, até, enfim, pessoas na área de jogos também tiveram isso. Tá? Tudo isso envolvendo tecnologia, geralmente são áreas que passam por muita pressão. Eu diria até envolver a área de design e marketing nessa mesma roda ali. Porque são áreas que, mesmo que existam essa flexibilidade que muitas outras áreas não têm, o estresse e a pressão em cima disso, porque o resultado dessas áreas é de extrema importância e sempre urgência, é muito grande. Então, é importante você visar isso, porque a partir do momento que você tomar a decisão de entrar em qualquer uma dessas áreas, mas se você está tomando a decisão de entrar na área de análise de dados, você precisa se cuidar, tá bom? Se você tiver essa atenção, se você se cuidar, se você olhar para as empresas que você vai trabalhar com cuidado, não aceite qualquer coisa, porque existem empresas que realmente exploram muito, né? Então, se você olhar com tudo isso com bastante cuidado, as coisas ficam um pouco mais fáceis e o risco diminui consideravelmente. Então, é isso que eu recomendo para vocês, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo com essa reflexão, né, e a visão geral e sincera de tudo isso, mas eu espero que tenha transparecido para vocês tudo que eu gostaria de transparecer sobre a área. Ok? Então, gente, se você gostou, curte aqui, comenta também sua opinião, dá um like aí no que você tiver gostado aqui do vídeo, tá bom? Vou pedir para você se inscrever também aqui no canal, pode seguir nas outras redes sociais que estão aqui na descrição também, tá? Porque eu sempre vou postar conteúdos desse tipo. E sempre vou, enfim, tentar agregar aí na sua carreira, ajudar você a conquistar, né, os seus 12 mil por mês trabalhando de casa como analista de dados. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu. Voltando agora, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Por favor, dê o seu like aqui para dar aquela força na gente aqui, continuar produzindo conteúdos de qualidade para vocês. Novamente, lembrando que os próximos, tanto esse quanto os próximos vídeos, estarão tanto aqui no YouTube quanto no Spotify no formato de podcast, tá bom? Também lembrando que nas redes sociais tem conteúdo lá direto também, tem stories também, tem lives também, então acompanha a gente nas redes sociais e comenta aqui também
outros conteúdos, outras coisas que você gostaria que eu explicasse para você que está aí, gostaria de entrar na área de dados, está investigando se faz sentido entrar na área de dados ou não, ou que já está tentando e está realmente se esforçando e não está conseguindo e precisa desse apoio. Me fala aí o que você gostaria que eu falasse que vai te ajudar nessa sua jornada. Valeu, obrigado.